Então, hoje nós estamos aqui da Matiola Imóveis, junto com o Jean da Copas, representando essa construtora que a gente trabalha, tem muito carinho, né? Para falar um pouquinho do Casa Giardino, né, Jean? Escolhemos como palco e cenário para essa conversa o próprio espaço do Casa Giardino, Sim. né? E para trazer um pouco mais de informação sobre o conceito, sobre o projeto, é, como que nasceu o Casa Giardino, né? Então, nada melhor do que você, da Copas, para contar para a gente um pouquinho da história. Qual foi o sentimento que vocês tiveram, você, a Jamile e a família Copas, quando viram esse terreno, né? Sim. Chegando no colo aí para vocês, para poder trabalhar um projeto. Fala um pouquinho para a gente, Jean. Bacana, Cris. Cris, obrigado pelo convite, né? Essa parceria Matiola e Copa tem dado muito certo, né? Há bastante tempo. E eu acho que aqui não poderia ser diferente, né? Desde quando a Matiola nos convidou para conhecer esse espaço aqui onde estamos hoje, né? Quando entramos por aquele portão, me recordo muito bem, aquela casa enorme com 8 quartos, né? Todo aquele jardim em frente, um campinho de futebol, piscina, horta, né? Os coqueiros, né? Alguns remanescentes. Eu acho que foi um baque muito grande, porque aquilo que a gente viu, eu acho que é o ideal de muitas famílias, né? Uma casa com todo esse espaço, Uhum. né? De frente para o mar. Então, assim, eu acho que aquela visita ela foi fundamental, tá? Pro desenrolar, né? Pro desenvolvimento do que veio depois. Jean, e quando vocês olharam para esse terreno, Uhum. quando tu e a Jamile tiveram aqui, viram esse cenário montado que existia a casa e o jardim, né? Qual foi o maior desafio pensando em botar um projeto aqui, em colocar um empreendimento aqui dentro? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram para desenvolver o projeto? Uhum. Falar em desafio, Cris, eu acho que foi meio que a maneira que a gente pensou fora da caixa, né? Uhum, Porque naturalmente aqui a gente tem uma área de 1.600 metros quadrados aproximadamente. Eu acho que o natural seria colocar a maior quantidade de apartamentos possível, uhum, né? Eu acho que o desafio foi olhar para o mercado e entender que já era possível fazer algo diferente para a nossa uhum. cidade, né? E, e colocar isso em prática. Eu acho que de desafio foi, digamos assim, o que mais deu um friozinho na barriga. Acreditar que Navegantes tinha potencial para isso? Perfeito. A gente Talvez? acreditava, né? Aham. Mas eu acho que ainda como não tínhamos um produto desse, dessa tipologia, né, na cidade, eu acho que o desafio foi esse, sabe, Cris? E deu certo. Super certo, né? Aí, ó. Então tá. Ô, Jean, qual que é o sentimento que vocês esperam que as pessoas que vão morar no Casa Jardino tenham ao morar aqui? O que que vocês imaginam sobre a vida dessas pessoas aqui? Certo. Então, Cris, quando a gente começou a desenvolver o projeto, acho que muita coisa passa pela nossa cabeça, né? Uhum, Um projeto é um diamante bruto que a gente vai lapidando, né? Então a gente teve a ideia de manter algo no sentido do que já existia, né? Que era a edificação mais afastada e com essa questão do jardim na frente. E a nossa ideia era remeter um pouquinho daquilo que talvez nós vivenciamos na nossa infância, sabe? A questão do jardim, talvez das avós, ou dos vizinhos, onde a gente tinha um pomar com árvores frutíferas que a gente subia. Então, aquela sensação de uma memória afetiva, uhum, sabe? Eu acho que ela teve muito presente na concepção do projeto, tá? Então, acho que o jardim, né, o quintal aqui do Casa Giardino, ele traz muito disso, dessa memória afetiva, uhum, sabe, dessa vivência em família nos jardins, ou seja, nas ruas, né, uhum, uhum. como não é mais possível, né, vivenciar. Eu acho que tem bastante disso, sabe, Cris? Show.
Hoje, olhando para esse produto tão diferente que Navegantes está recebendo, e a gente sabe que vai despontar muita coisa aí, né? Uhum, Trazer essa segurança de morar no apartamento, com um jardim de uma uhum, casa, e não tendo, a gente não tendo no mercado uma amostragem parecida. Tu falou que deu um frio na barriga, né? sim. Aonde que deu mais frio na barriga? Foi na hora de saber se tinha público, precificar o produto? Aonde que vocês mais ficaram Uhum. com dúvidas sobre? Acho que isso foi um mix, né? Aham, A gente sabia e sabe que nós já temos o público para isso, ok. né? Realmente, a precificação ela é um pouco diferente do que o mercado estava acostumado. Mas eu acho que quando a gente traz um produto diferente, né, algo que realmente o público quer, né, se torna um desejo, eu acho que a gente fez essa mistura e deu super certo, né? Tanto que as primeiras unidades que a gente vendeu, né, inclusive participasse, né, Sim. de mais de uma delas até agora, foram inclusive para clientes que não estavam buscando, né, um produto naquele momento, Uhum. né? Então, acho que fomos muito assertivos, né, na situação do produto. Eu acho que a precificação acabou sendo algo que não foi tão representativo, né, Uhum. para a Pela escolha, exclusividade. pela exclusividade e por o que a gente está proporcionando, né? Ok, legal. Vamos lá. Ô, Jean, falando um pouquinho aqui da exclusividade e inovação, né? Uhum. Tu já falou bastante, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o jardim, sobre a exclusividade, mas de fato, o que que tu entende que torna o Casa Jardino exclusivo? O que que é a bola da vez assim para ti com Casa Jardino? Uhum. Olha, Cris, eu acho que a gente vai trazer muita tecnologia, Ok. tá? A exclusividade, né? Os apartamentos, todos eles de frente para o mar. Uhum. As tecnologias que envolvem o todo, né? Estamos pensando desde o bicicletário, onde vai ter lá uma oficina com compressor de ar para encher o pneu, Uhum. né? Um, um conserto rápido, até carregadores, a infraestrutura para carros elétricos, placas fotovoltaicas já instalada para o condomínio, esquadrias de PVC, vidros duplos, né? Então, assim, o Casa Giardino, ele vai além do próprio jardim, que já é um grande diferencial. Uhum. Então, toda essa conversa, né, essa sinergia entre tecnologia, entre exclusividade com o, com o produto final em si, eu acho que esse é um grande diferencial, tá? Uhum. O pro, não só o apartamento, claro, o apartamento já é um grande diferencial, mas Uhum. tudo que vai envolver a infraestrutura do Casa Giardino, né? Então não tenho dúvidas que é um produto muito diferente. Legal, Jean. Beleza. Sobre o processo criativo, né? Então, a gente sabe do desafio que é criar, enfim, né? Teve um momento da criação do processo que vocês startaram e falou assim, uau, deu certo. Sabe, durante a criação vocês pensaram, acertamos, esse é o produto que a gente quer para aquele terreno. Uhum. Teve um momento assim na conversa, lá na família, vocês com o arquiteto, a Jamila envolvida, porque a Sim, gente mexeu e remexeu por várias vezes nesse sim, processo, né? sim, sim, Nesse sim. projeto. Mas teve uma hora assim que vocês olharam para aquele todo rabisco que Uhum, vocês fizeram até uhum, chegar no momento certo e falaram, não, agora isso aqui foi a cereja do bolo, está definido Casa Jardino. Como que foi uhum. isso? Teve, Cris, teve eu acho que mais de uma vez, assim, sabe? Aham, Porque eu acho que quando esse processo já explodiu, assim, quando entramos na área, né? aham, Então, quando a gente entrou, né, acompanhados de vocês, eu acho que ali já deu uma explosão, assim, de ideias. Então, nós chegamos no escritório, né, eu e a Jamília, a gente desenvolve muito dos projetos, né, então a gente começou a conversar bastante, fizemos
ali uma reunião com várias ideias e falamos, acho que todo mundo precisa vivenciar aquilo que as famílias anteriores já vivenciaram, né? Uhum. Então a gente, pô, como é que a gente consegue transformar isso onde uma família vivenciou para 20 famílias, né? Que foi a questão do Casa Jardim. Então esse foi o primeiro boom assim que a gente sentiu. E eu acho que a cerejinha do bolo mesmo, sabe? Que nós arrepiamos foi a hora que chegou a maquete. A Aham, Jamile me mandou um áudio, aham. ela falou: "Meu Deus, chegou, tu não tá entendendo como que ficou esse. Nós acertamos muito. Então, Uhum, muito antes de a gente já começar a comercializar e tudo mais, uhum. tivemos vários momentos assim, e hoje a gente é apaixonado pelo projeto. Ô Jean, eu lembro bem de uma fala que a gente teve lá no começo, por várias vezes tu me cobrou: "Cris, a gente tem público em Sim. Navegantes, esse projeto vai, né, é um projeto tão inovador, tão Uhum, diferenciado, a uhum, gente vai ter só 20 unidades". Tu acredita, por várias vezes eu lembro de eu ir sim. embora do teu escritório, Uhum, dessas perguntas que tu me fazia, né, sim. "Cris, tem público?". E eu lembro, assim, de um dia que eu falei pra ti: "Jean, Navegantes não tem o produto", Uhum, né. E hoje, qual é a sensação que tu tá tendo de ver a repercussão da venda das uhum, pessoas que estão procurando, da onde elas estão vindo, quem são essas pessoas? sim. Cris, eu acho que isso está sendo assim sensacional, tá? Está sendo incrível porque as pessoas elas são daqui, né? Tanto que em algumas reuniões que a gente faz, assim, com alguns corretores, vêm nos perguntar, e Uhum, é engraçado que ali no começo a gente já tinha comercializado algumas unidades, e o pessoal vinha: "Jean, onde que tá esse pessoal? São Paulo, Mato Grosso?" Eu falei: "Não, gente, o que a gente vendeu, o pessoal tá aqui." Então, assim, o público estava carente, né? uhum. Existia o público, existia uma carência, né? A gente tem excelentes produtos na cidade, mas eu acho que o Casa Giardino vem para atender uma carência, né? Público que estava em casa, que gosta daquele ambiente estilo casa, né? A gente tem sentido esse pessoal migrar, então tá muito bacana, Cris, ter esse relacionamento com os compradores, ver eles, externalizando, nossa, era realmente o que eu imaginava, Uhum, né. uhum. Então isso está sendo muito legal, sabendo que a gente conseguiu realmente acertar. Legal, legal. Jean, sobre propósito e legado, Uhum, é tão forte isso, né. sim. O que que vocês esperam deixar como legado para Copas nesse projeto? Cris, eu acho, assim, um pouco do propósito, ele o próprio projeto já mostra um pouquinho do propósito da Copas, né. O propósito da Copas é o produto, é o cliente, então no ambiente a gente poderia ter colocado 40, 80 apartamentos, a gente fez uma proposta com 20 apartamentos. Uhum, Então a gente sabe que é uma ideia bem diferente, mas faz parte do nosso propósito, né. A qualidade do produto, o cliente vivenciando, né, o usuário vivenciando isso, como que isso vai ser quando o empreendimento realmente estiver em uso, né? Nós nos preocupamos muito com isso, sabe? Não, claro, a gente se preocupa toda a fase de venda e projeto, mas a nossa percepção sobre como o cliente vai vivenciar isso 5, 10, 15, 20 anos depois do produto entregue, eu acho que diz muito do nosso propósito, né? E o legado é o produto está atemporal. Daqui a 30 anos, 50 anos, talvez ser um produto único, não sabemos, né? Mas eu acredito que com o tempo ainda vai ser um marco, né? Tanto para Copas, no nosso portfólio, quanto para a cidade, eu não tenho dúvidas disso. Jean, o Renascense para Copas, ele já foi, uma virada de chave, né. O Casa Giardino, o que que tu entende, o que que tu acredita que o Casa Giardino vai ser para Copas agora? Ele vai trazer um outro olhar para as áreas frente-mar? Ele vai trazer um outro olhar para o tipo de topologia que vocês vão pensar
nos Uhum. alto padrão, de repente daqui a pouco falando em luxo, né? Em Sim. alto luxo. O que Uhum. que tu pensa com isso? Uhum. Cris, realmente o Renascense foi né, um degrau que a gente alcançou ali em 2021. E com certeza, sem sombra de dúvida, o Giardino é mais um degrau, né? Eu acho que é uma parte da nossa história que a gente talvez vai transmitir para o mercado, né? Que realmente um produto, ele, ele pode ser diferente, pode trazer qualidade, rentabilidade, né? E que sim, o Giardino nos coloca numa trajetória de um mercado, vamos lá, dando uma beliscada no luxo, a gente fala, né? Que é o Uhum. que a gente sabe que podemos entregar a mais, né? Então, o Giardino vai nos colocar num patamar diferente sobre a perspectiva de entrega, né? Então, nos deixa muito confortável para que o futuro a gente olhe para ele, para esse mercado AA, sabe? Eu acho que é muito disso a partir do Giardino. Show de bola. Jean, a gente quer saber um pouquinho agora da topologia, né? Das Uhum, plantas, início de obra, uhum, entrega, previsão. O que que vai acontecer e uhum. como que tá o andamento disso tudo? Fala um pouquinho pra gente. Legal, Cris. Então, a gente antecipou, né? Uhum. Eu acho que foi uma notícia bem bacana, a gente conseguiu antecipar, a gente está antecipando, no momento a gente já está aqui fazendo a locação da obra, então ela já começou, né? A atividade principal entra no final desse mês, que são as perfurações, e temos um cronograma aí contratual para entregar em abril de 29, mas não vou prometer nada, né? A gente tem um planejamento aí que tudo der certo, a gente consegue entregar aí um pouquinho antes, tá, Cris? Sobre a tipologia dos apartamentos ali, Cris, nós temos duas opções aqui no Giardino, né? Nós temos 3 suítes com 159 metros quadrados e temos 4 suítes com 185 metros quadrados. Né? São tipologias bem amplas. A ideia aqui do layout foi dar uma área bem aberta para a área social, então a gente tem ali uma abertura bem grande para frente mar, né? Sem contar que os apartamentos, por ser 2 por andar, a gente tem esses 180 graus, né? De ventilação, insolação, que é muito importante, né? Eu lembro ali que a planta, a parte do living ali, a gente tem praticamente um apartamento ali de área, né? É, São 70 e poucos metros só de sim, área social do apartamento, né? sim, sim. A gente E, trabalhou bastante no projeto para poder proporcionar isso, né? aham, Então, aham. realmente essa parte ali social do 4 suítes, ela chega próxima a 70 metros quadrados. Então, é uma, toda aberta, né? Toda a amplitude dela ali realmente disponível para o cliente fazer 1000 ideias de layout de apartamento. Ficou muito bacana. Hoje é uma coisa que eu acho que é bem válido falar, é essa abertura que a gente tem Uhum, na sacada, né? sim, Quanto que a gente tem de sacada aproximadamente ali de cada planta? sim. Eu tenho a churrasqueira separada, eu tenho ela integrada. Como é que vocês trabalharam esse conceito dessa parte da área da churrasqueira? Uhum. Não, isso acho que é um dos pontos altos também do projeto, né? Que a gente fez toda a parte frontal do apartamento, né? São aproximadamente de 8 a 9 metros lineares de uma abertura, né? Então a gente quis fazer essa abertura mesmo com porta-janela, do teto ao chão, essa abertura, né, total, frontal, para realmente fazer essa integração, né? A ideia foi integrar o ambiente interno com o externo. Então a gente tem ali toda a área social se integrando com a natureza, né? Que é o frente mar. Então a gente de dentro do apartamento tem uma imagem que é muito bacana, que a gente fez uma inserção e mostrando como é que fica a parte interna do apartamento com as portas abertas, né? Fazendo essa integração com a restinga, com a areia, com o mar, ficou sensacional, ficou muito A bom. vista é linda. É maravilhosa.
Então vamos deixar um recado para quem quer morar no empreendimento alto padrão, com segurança, estilo casa, resgatar memórias e criar memórias, né? Vamos. O que a gente deve fazer, Jean? Assim, pessoal, temos poucas unidades ainda, né? É isso Eu aí. acho que vocês devem procurar a Cris, né? O pessoal da Matiola Imóveis está super apto a trabalhar o nosso produto. São especialistas no Casa Giardino, diria assim. Procure eles, chame a Cris, tome um café. Estou disponível também. Dá para ir na Tá, maquete. Cris? A gente vai na maquete, a gente vai junto, a gente conversa bem, né? Uhum. Aqui a gente conseguiu falar algumas nuances do projeto, mas tem muito mais para a gente apresentar, tá? Eu acho que, assim, procure a Cris, chame ela, tá? Marcam uma reunião lá com a gente e tenho certeza que quem está procurando algo diferente vai encontrar aqui no Casa Giardino. O legal disso é que essa parceria ela é tão forte, né, Jean, que eu não consigo atender hoje o cliente sem que a gente esteja junto, né? Sim. Então, é tão verdadeiro esse negócio que quando eu amacio a conversa e eu percebo que o cliente tem interesse, tu tá comigo, né? Com certeza. Se não for você, alguém da Copas está ali junto. Então, eu só tenho gratidão pela postura da Copas também, porque realmente a gente precisa ter esse apoio da construtora para vender um produto desse KINAI, né? Então, só gratidão. Realmente, quem garantiu vai viver o extraordinário aqui, Com certeza. né? E a gente espera aí trazer grandes clientes ainda para garantir as suas unidades, né, Jean? Com certeza, já trouxemos. Já trouxemos. Né? Eu acho que o intuito aqui, Cris, é a gente formar uma grande família, Casa Giardino. Então, assim, eu acho que essa grande família vai vivenciar de momentos, né, em conjunto, em comunidade, que eu acho que vai ser um diferencial também. Então, a gente imagina aí os filhos, todo mundo, né, descendo, brincando em comunidade no jardim. Eu acho que quem quiser um diferencial mesmo, tá? O Casa Giardino é o produto certo. Chama a Cris, que ela me chama e a gente tá junto nessa para formatar esse melhor ambiente possível aqui para todo mundo que vai estar no Casa Giardino. Jean, vamos brindar o sucesso das vendas já? Com certeza, Cris. Então vamos lá. Aí, ó, brindando o sucesso das vendas do Casa Giardino. E obrigado, né, para Matiola Imóveis e para Cris. Obrigada. Tchau, gente.